Então vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês uma palavra que foi ministrada nas nossas vidas, na minha vida, na vida da pastora também. Nós viemos da Santa Convocação Sacerdotal, foi sobrenatural, né? A Santa Convocação Sacerdotal, vou explicar isso, dentro da Sara Nossa Terra, nós temos os treinamentos, nós temos os cultos, nós temos as células, os discipulados, nós temos as celebrações, os renovos, revisões de vida, Instituto de Vencedores. Aqui é o lugar que, se você quiser crescer, você vai crescer, amém? Se você quiser crescer, você vai crescer em todas as áreas da sua vida. Agora, aqueles que, além de tudo, né, decidiram que querem entrar na missão também, na missão de estar à frente, de multiplicar, não só células, mas igrejas também. Nós temos um evento todo final de ano chamado Santa Convocação Sacerdotal. Esse evento é para bispos, pastores, diáconos e missionários. E é maravilhoso, assim, é sobrenatural, graças a Deus, porque é o lugar onde nós somos ministrados, fortalecidos, onde uma unção nova é derramada sobre a nossa vida, e o nosso papel é derramar essa unção sobre a igreja, amém? Então, hoje eu quero estar derramando essa unção da Santa Convocação Sacerdotal sobre a sua vida, e o título da minha palavra é As Perguntas de Deus. Você já percebeu que a Bíblia, ela está repleta de perguntas que Deus faz? Quem já percebeu que Jesus, no decorrer da história, que Deus, no Velho Testamento, né, Ele faz muitas perguntas? Você já percebeu isso, né? Quando Jesus chegava para curar uma pessoa, Ele perguntava: o que queres que eu te faça? Lembra? Vários momentos, na verdade. Aquela mulher que estava sendo acusada, ela seria apedrejada. Quando aqueles acusadores vão embora, Jesus olha para ela e pergunta: onde estão teus acusadores? Jesus, Deus, no decorrer da história, quando Adão e Eva pecam no jardim do Éden, lá em Gênesis 3, Deus chega para Adão, chega no jardim e pergunta: Adão, onde está? Você lembra disso? São perguntas, né? E é interessante a gente pensar sobre isso e refletir sobre isso, porque é um fato curioso. Como que o dono de todas as respostas formula pergunta para os homens? Você já parou para pensar nisso? Deus sabe a resposta das perguntas? Sim ou não? Então por que Ele faz as perguntas? É interessante isso, né? E Deus, Ele trabalha nas nossas vidas, porque todas as perguntas, presta atenção nisso, todas as perguntas de Deus têm como objetivo promover um questionamento interno na nossa vida. Coloca a mão no teu coração e diga: cada pergunta que Deus faz inicia um processo de transformação no meu interior. Porque esse é o objetivo. As perguntas de Deus têm o objetivo de promover esse questionamento interno. Porque Deus não está buscando uma resposta. Deus tem todas as respostas, né? Amém? Glória a Deus por isso, né? Tá? Então, as perguntas de Deus, elas têm como objetivo chacoalhar. Se tu estivesse sentado pertinho do teu irmão, eu ia pedir para te botar a mão no ombro dele e chacoalhar ele, mas não dá. Então olha para o teu irmão e fala assim: Deus quer te chacoalhar. Diz: Deus quer mexer com a tua estrutura. Deus, Ele lança perguntas, porque Deus quer movimentar nosso alicerce. E o texto que eu quero te dar é 1 Reis 19, versículo 13. Queria que você abrisse, porque nós vamos caminhar um pouco na Bíblia. 1 Reis 19, 13. Diz assim, 1 Reis, capítulo 19, versículo 13. Fala da história de Elias. Quem conhece a história do profeta Elias? Conhece? Elias, né? Diz assim: ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Olha que interessante, essa é a pergunta. Diga comigo: o que faz aqui, Elias? Fala mais forte: o que faz aqui, Elias? Tu viu que Deus faz uma pergunta para Elias? Elias, o que você está fazendo aqui? Mas para a gente compreender esse contexto, a gente tem que voltar um pouquinho na história. Como não tenho tempo para ler tudo para vocês, eu vou resumir bem a história aqui, tá? Elias é considerado a voz profética.
Elias, um grande homem de Deus. Se tu voltar um pouquinho antes na história, Elias teve um confronto muito grande com 850 profetas pagãos. Eram 450 profetas de Baal e 400 profetas de Astarote, que eram deuses da época. E Elias, ele faz um movimento, ele chama todo mundo, ele chama a rainha, ele chama o rei, e ele fala: parem de ficar cocheando entre dois senhores. Se Deus é o Senhor, vamos servi-lo, mas se Baal é o Senhor, vamos servir a Baal. Mas hoje o povo saberá quem é Deus. E a Bíblia conta que Elias, ele promove um momento onde ele diz o seguinte: o Deus que responder com fogo, esse será Deus. E aí tem todo um desenrolar da história. Os profetas de Baal começam a adorar Baal, Astarote, pedindo para que ele responda com fogo. Ele não responde. Deus responde com fogo, queima o altar. Deus responde com tanto poder que até a água que tinha sobre o altar pegou fogo. E naquele dia, Elias fala: o Senhor é Deus. Aqueles 850 profetas pagãos são mortos. E Elias tem uma vitória no nome do Senhor poderosa. E o nome de Deus é exaltado naquele momento. E ele sai daquele momento muito feliz. Quem já teve momentos de euforia, de alegria, de felicidade aí? Graças a Deus, né? Ele sai super feliz. Só que quando ele está saindo, Jezabel, a rainha, uma mulher terrível, ela manda avisar Elias, manda um mensageiro dizendo para Elias: te prepara que eu vou acabar contigo, eu vou te matar. E naquele momento Elias, logo após essa circunstância, Elias, um grande homem de Deus, ele entra numa crise muito profunda, ele entra numa crise tremenda, ele entra numa crise muito profunda, e nessa crise, Elias, ele foge, ele sai do meio da civilização ali, e vai para o meio do deserto, longe, caminha muito, foge. Ele começa a entrar numa crise, ele entra numa depressão profunda, e ele entra numa depressão a tal ponto, de deitar na areia, deitar no chão, longe, distante, sentar embaixo da sombra de uma árvore, e falar para Deus: basta, Senhor, eu não aguento mais, eu não quero mais, eu não consigo mais, eu não tenho mais força, eu não aguento mais. Poucas horas antes ele tinha tido uma vitória maravilhosa, incrível, mas agora ele não estava questionando a existência de Deus, não, mas ele estava numa depressão, numa crise, ele entrou num conflito. Por quê? Porque ele tinha uma expectativa. Quem já colocou expectativa em alguma coisa e se frustrou depois? Todo mundo já fez isso, né? Qual era a expectativa de Elias? A expectativa de Elias é que cairia fogo do céu, e caiu fogo do céu, porque Deus responde à oração de quem tem fé, amém? E caiu fogo do céu, e todos souberam que o Senhor era Deus, mas a expectativa de Elias era que a rainha Jezabel e o rei Acabe converteriam, mas eles não converteram, e pior, se iraram contra Elias e queriam matá-lo, e Elias tem que fugir. E Elias estava sozinho, ele não tinha um irmão de discipulado, ele não tinha naquele momento um líder, ele tinha um seguidor, um discípulo. Ele deixa aquele rapaz e ele vai embora. E ele senta abaixo de um pé de zimbro, se eu não me engano, a Bíblia fala. E ele ora a Deus, e a oração dele é: basta, Senhor, a minha alma agora é tua, pois eu não sou melhor que meus pais. Ele começa a fazer uma oração dramática. Conhece gente dramática? Quem conhece gente dramática aí? Conhece? Né? Começa a fazer um drama, e a oração dele é essa: basta, eu não aguento mais, me leva. E aí a gente começa a ler o texto, e a Bíblia relata que um anjo aparece. Elias, depois que orou, ele dormiu ali. Sabe o sono, até o bispo Luiz, ele usa essa frase, ele diz que é o sono da morte. Quando a gente está muito indignado, deprimido, a pessoa pega e vai dormir, ela quer esquecer do mundo, né? E aí eu estou chateado, estou triste, não quero ver ninguém. Aí foi dormir. Elias dormiu, aquele sono da morte ali. E aí aparece um anjo, e o anjo acorda Elias, e quando Elias acorda, o anjo mostra para ele um jarro de água e um pão, e diz: come e bebe, que longa é a tua jornada. Elias acorda, come, bebe, e a Bíblia diz que ele volta a dormir.
Porque ele estava muito frustrado. E ele volta a dormir. O anjo dá um tempo e acorda ele de novo. E quando ele acorda de novo, devia ter passado um bom tempo ali. Quando ele acorda de novo, tem outro pão e outro jarro com água. E o anjo fala para Elias: come e bebe, porque longa vai ser a tua jornada. E a Bíblia diz que com a força daquela comida, Elias caminhou 40 dias e 40 noites e foi até o Monte Horebe. E aí entra esse versículo, deixa esse versículo projetado para mim. E aí entra esse versículo, 1 Reis 19:13. E aí tem alguns momentos que acontecem ali. Elias pega o manto, envolve o rosto, para se apresentar diante da presença de Deus. E quando ele chega diante da presença de Deus, para falar com Deus, para buscar a Deus, Deus olha para ele e fala: o que está fazendo aqui, Elias? Você já pensou, você chega no culto, começa o culto, a glória de Deus desce, o mover de Deus se manifesta, daqui a pouco Deus olha para ti e fala: o que está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui na minha casa? O que você está fazendo no culto? E aí Elias, ele fica sem reação com aquela resposta, com aquela pergunta. Imagina Deus te perguntando isso: o que você está fazendo aqui? A nossa resposta, eu acho que vai ser: olha, eu achei que era para mim estar aqui, não era para mim estar aqui? Não é? Eu achei que... Porque a resposta de Elias qual que foi? Olha, eu estava dormindo, o anjo me acordou e mandou vir para cá. O que a gente tem que entender, e é uma coisa muito interessante, que todas as perguntas de Deus, presta atenção nisso, elas têm 3 razões. Anota isso, grava isso no teu coração. Eu sou contra a tatuagem, mas tem uns que são a favor, aí tatua isso. Eu não gosto muito de tatuagem, tá, gente? Mas quem gosta aí pode tatuar no braço, na testa, não sei onde é que você quer tatuar. Mas toda pergunta de Deus tem 3 razões. A primeira é uma razão terapêutica. Segunda é uma razão corretiva. E terceira é uma razão desafiadora. É interessante que tem várias, se você ler, principalmente os evangelhos, Jesus, ele faz muitas perguntas. Lembra quando Jesus ressuscita? E ele aparece, e estão lá algumas mulheres, e Maria Madalena está em pranto, chorando, porque ela chegou no túmulo e o corpo de Jesus não estava mais lá. Lembra dessa passagem? E quem que aparece? Jesus aparece, e o que Jesus pergunta? Por que choras? Ela não reconhece que é Jesus, né? Mas Jesus pergunta: por que tu chora? E aí, aquela mulher, ela olha para aquele homem que ela não sabia que era Jesus, e ela começa a desabafar. Já percebeu que quando a gente está chorando e alguém pergunta: por que tu está chorando? Tu chora mais ainda? Não é assim? Por quê? Porque você está desabafando, a dor está saindo, aí você começa a falar e chora cada vez mais, né? Eu vejo muito esse exemplo na Joana. A Joana está chorando, por que está chorando? Ela começa a falar e começa a chorar. Chora mais, né? E conosco é assim também, porque tu está carregando uma ferida. Mas aquela pergunta que Jesus faz, a pergunta que Deus faz, ela tem essas 3 razões: terapêutica, corretiva e desafiadora. E no primeiro momento sempre é terapêutico, porque quando Jesus pergunta para aquela mulher, olha que interessante: por que tu chora? Aquela mulher começa a falar, e quando ela começa a falar, ela começa a colocar para fora a dor que ela está carregando. Roubaram o corpo do meu Senhor. Aí vem o segundo ponto, que é o corretivo. Aquela mulher, ela estava com a visão dela distorcida, presta atenção. Aquela mulher, Maria Madalena, ela estava chorando no dia de maior alegria da terra, o dia que Jesus ressuscitou. Tu percebe que isso é meio incoerente? Então Jesus, ele olha para aquela mulher e ele alinha a visão daquela mulher. Ela diz: por que tu chora? Aí ele alinha a visão dela. Ele deixa ela desabafar, ele deixa ela trazer tudo para fora, e aí ele fala para ela: não chores. Né? Aquele que você procura não está entre os mortos, ele ressuscitou. O anjo fala para ela depois, não é assim? Não é isso que acontece? Então a visão dela estava distorcida. Mas voltando aqui para o contexto de Elias, Deus olha para Elias e pergunta: o que tu está fazendo aqui? Eu imagino Elias olhando para ele falando: o anjo mandou eu vir, e eu vim, né? 40 dias caminhando, 40 dias e 40 noites, e ele chega. E quando ele chega, Deus faz essa pergunta: Elias, o que você faz aqui? A primeira razão dessa pergunta é terapêutica. Por que Deus pergunta isso para Elias? Presta atenção. Porque em outras palavras, Deus olha para Elias e fala: desembucha aí, Elias. O que te incomoda? O que está te afligindo?
E aí Elias começa a oração dramática, não é? Ou você acha que Deus pergunta porque Deus queria saber? Olha para o teu irmão e diga: Deus já sabia. Deus pergunta porque quando nós falamos, nós liberamos a dor que estamos carregando. Não é verdade? Por isso que é tão bom fazer terapia. É maravilhoso. Você senta, vai, você fala do que dói, das angústias. E muitas vezes você ficou 1 hora e você só falou, não é verdade? Às vezes um aconselhamento, um momento que você senta com o seu líder, você senta, você fica 50 minutos, você só fala para ele. Aí terminou, ele não falou nada, ele só falou amém no final, orou contigo, tu dá um abraço nele e fala: nossa, que conversa boa. Como eu precisava disso. Quem já fez isso? É assim, não é? Por quê? Porque você aliviou o fardo da dor que você estava carregando. E aí Deus deixa Elias falar, e Elias fala, e Elias começa. Você vai ler, eu gostaria que você lesse, nós não temos tempo aqui, 1 Reis 19 todo, mas aí Elias começa a falar: só sobrou eu, eles mataram todos os profetas, eles destruíram, eles quebraram todos os altares, não tem mais nenhum homem de Deus, não tem mais ninguém, os altares foram destruídos, foram quebrados, é tudo pagão, a rainha é uma bruxa, o rei é um banana, eu não tenho mais posicionamento, ninguém me ouve. E ele começou a dramatizar, mas ele começou a expor. E é interessante que enquanto ele está falando, Deus não fala, porque Deus está deixando ele esvaziar toda a crise dele. E é interessante porque nesse momento Elias descarrega o fardo que ele estava carregando, porque Elias estava frustrado. As expectativas de Elias falharam. Ele achou: não, depois desse momento glorioso que Deus vai responder, o povo todo de Israel vai se dobrar, os profetas que se desviaram vão retornar, mas isso não aconteceu. E ele se frustrou muito, e isso acontece na nossa vida. Nós colocamos expectativas grandes e nos frustramos. Nós colocamos expectativas no nosso trabalho, e daí lá pelas tantas aquela oportunidade se fecha. Você coloca uma grande expectativa num negócio, você vai abrir, de repente aquele negócio não dá certo, ou num relacionamento, e daqui a pouco não acontece do jeito que você queria, ou nos nossos filhos, e nós vamos nos frustrando à medida que a vida vai passando, e isso vai endurecendo o nosso coração. Elias, ele deve ter falado assim para Deus: eu dei o meu máximo, eu fiz o meu melhor, mas não mudou nada, nada aconteceu. O Senhor respondeu com fogo do céu, mas ficou tudo igual. E às vezes a gente fala isso, né? Poxa, eu fiz o meu melhor, eu dei o máximo, e nada aconteceu. Ninguém me dá valor, Deus esqueceu de mim. É ou não é? Não é assim, gente? É assim. Por que isso está acontecendo comigo? A alma de Elias estava tão dolorida que Elias não conseguia ver o que estava acontecendo. Então a intenção inicial de Deus, da pergunta para Elias, é para Elias desabafar. Deus já sabia de tudo isso. Só que Deus estava dando a oportunidade para que a angústia e a dor que Elias estava carregando saísse. E eu quero falar uma coisa muito importante para ti. Quando você está frustrado, quando você está angustiado, quando você está triste, o melhor lugar da terra para você desabafar é o altar da presença de Deus. Eu queria que você desse uma salva de palmas a Deus por isso. O melhor lugar para você desabafar é a igreja. É o altar do Senhor, é o lugar que você dobra o joelho, você vem para a igreja. Não, mas eu posso orar na minha casa. Não, vai para a igreja, vai para o altar da igreja orar. Vem para a igreja, chega meia hora antes, fica meia hora depois. Vem num dia que tem uma reunião, fala: eu quero só orar, só me deixa orar, eu preciso orar. E você dobra seu joelho no altar, na presença de Deus, e não vai ter nenhuma intervenção. E ali você vai derramar a sua alma. Deus, nos dias das nossas crises, Ele nos espera no altar dEle. Sabe para quê? Para que a gente possa contar para Ele o que Ele já sabe, mas que a nossa alma precisa dizer. Amém? E é o altar de Deus. Daqui a pouco é a célula. Termina a célula, o pessoal foi embora e falou: posso ficar mais um pouquinho, líder? Ora comigo. Eu estou angustiado, eu estou triste.
e a gente tem falado, debaixo dessa palavra que o nosso bispo tem lançado na nossa vida, o bispo Luiz, os grandes milagres vão começar nas células. E hoje tivemos mais um testemunho de milagre, glória a Deus pela vida do Diogo, em nome de Jesus, profeta de Deus aí, nessa nação, né? Então, às vezes nós estamos cansados, queremos desistir. Esse casamento não tem mais jeito, eu vou desistir, eu vou separar, eu vou embora. Está tudo muito difícil, esse negócio de liderança, esse negócio de célula, isso não é para mim, isso não dá certo. Eu já tentei de tudo com meu filho, eu já tentei de tudo com a minha filha, nada resolve. Primeiro que você não tentou de tudo ainda, não é verdade? Só que a gente fica tão frustrado. Olha que interessante, Elias ele fala assim, olha só, a frustração nos cega. Olha para o teu irmão e diga, a frustração, fala, a dor da frustração nos cega. Olha o que Elias fala para Deus, não tem mais nenhum homem de Deus, não tem mais nenhum profeta, destruíram todos os teus altares. Há um dia atrás, ele mesmo reconstruiu um altar de Deus e Deus respondeu com fogo. É ou não é? E aí Deus olha para ele e fala, existem 5.000 joelhos que não se dobraram. Elias chegou e falou, só tem eu. Deus falou, não. Então no primeiro momento, Deus, ele faz o quê? Ele nos dá uma oportunidade para desabafar. Enquanto você não expõe as angústias da sua alma, você não consegue vencê-las. O primeiro passo que Elias teve que passar para vencer a frustração, a angústia e a dor que ele estava vivendo, foi desabafar. Porque quando nós estamos deprimidos, quando nós estamos abatidos, nós estamos fechados. Olha para o teu irmão e diga, quando nós estamos fechados, nem Deus pode entrar. Então Deus permite um ambiente para que a gente se abra e descarrega tudo aquilo. E aí vem a segunda razão é corretiva. Então depois de Elias desabafar, Deus faz uma intervenção corretiva. Deus corrige os pensamentos de Elias. Elias, você não é o único, tem 5.000 joelhos que não se dobraram. Você mesmo já reconstruiu um altar. Ainda existem homens, mulheres de Deus, só que você está cegado. Deus corrige os pensamentos. Se os meus pensamentos não mudam, eu não mudo. A mudança da minha vida começa nos meus pensamentos. E é interessante porque às vezes no auge de uma crise que nós vivemos, de uma frustração, de uma dor, nós concluímos alguma coisa. E essa conclusão ela está errada. Lembra que a pastora e eu, nós já falamos isso muitas vezes. Nunca tome decisões quando você está muito feliz, nem quando você está muito triste. Quando você está muito feliz, você vai prometer coisas que não consegue cumprir. E quando você está muito triste, você vai abrir mão daquilo que é valioso para você. Não é? E é interessante porque quando nós estamos com os pensamentos confusos, nós começamos a concluir coisas. Elias começou a concluir coisas. Mas essas coisas que ele estava concluindo não tinha embasamento. O embasamento era a crise, era a frustração dele. Presta atenção. Aí nós começamos a concluir coisas como, Deus esqueceu de mim. As pessoas não mudam. Isso não dá certo. Isso não tem jeito. Tem jeito. Né? Eu não consigo. Olha para o teu irmão e diga, consegue sim. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para vencer. Olha para outra pessoa e diga, você nasceu para dar certo. Tu nasceu para vencer. Tu consegue. Mas na força do meu braço eu não consigo. Claro, esse é o problema. Eu consigo através do poder de Deus, da graça do Senhor. Porque a pessoa está enganada. Mas depois que ela abre, Deus pode entrar e Deus pode reformular. E aí entra o terceiro e último ponto, que é a razão desafiadora. Então fala comigo, primeiro razão terapêutica. Diga, razão terapêutica, razão corretiva. E aí a razão desafiadora. De novo, Deus olha para Elias e fala, Elias, o que tu faz aqui? Essa pergunta, ela é profunda, porque Deus está confrontando Elias. E eu quero que você olhe para mim aqui. Deus está mandando te dizer isso hoje. O que você está fazendo aqui?
O que você tem feito? O que você está fazendo aqui hoje? O que você está fazendo? Por que você veio aqui? Deus estava confrontando Elias. Deus estava confrontando Elias sobre a última oração que ele havia feito. Escuta uma coisa que eu vou te falar. Quem é homem e mulher de Deus aqui? Levanta a mão. Cadê os homens de Deus? Cadê as mulheres de Deus? Levanta a mão. Toda vez que sai um basta dos lábios de um homem e de uma mulher de Deus, isso tem muito peso no mundo espiritual. A última oração que Elias fez para Deus, qual que foi? Basta, eu não aguento mais, eu não quero mais, me leva embora. Eu não quero mais ser profeta, eu não quero mais ter discípulo, eu não quero mais ter que cumprir missão, eu não quero mais ter que trabalhar. E muitas vezes é assim. E quando eu estava preparando essa palavra, Deus mandou eu falar uma coisa, eu não sei se é para ti, mas eu tenho que falar, porque Deus mandou falar isso. Deus disse que era para mim dizer para alguém, eu não sei quem é, e eu quero falar isso aqui, que você está pensando em tirar a sua própria vida. Mas Deus está te trazendo hoje aqui, porque Ele quer te levantar de novo. Só que você precisa abrir a sua alma para isso. Nós precisamos abrir o nosso coração para isso. A última oração de Elias foi basta, eu não aguento mais. Talvez a tua última frase foi basta, eu não quero mais, eu vou separar, eu vou tirar minha própria vida, eu vou abandonar isso tudo, eu não quero mais saber, eu vou embora. Fugir nunca resolveu nada. E muitas vezes nós evitamos esse confronto. Por quê? Porque nós temos medo do poder da mudança. Mas Deus, Ele faz essa pergunta, Ele diz, o que faz aqui, Elias? Eu queria que você fizesse essa pergunta e colocasse o teu nome. O que faz aqui, Ismael? O que eu faço aqui? Deus, quando Ele faz uma pergunta, Ele me confronta. E Elias diz, basta, versículo 4, 1 Reis 19:4 diz, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Ele estava muito frustrado. E Deus questiona, sabe por quê? Porque Deus percebe uma incoerência, olha para mim. Deus percebe uma incoerência, e por isso Ele faz essa pergunta. Se a última oração de Elias foi, basta, eu não quero mais. A pergunta de Deus para Elias é a seguinte: se tu encerrou tua carreira, se tu me disse que não quer mais, se tu está a ponto de deixar eu recolher a tua alma, o que tu está fazendo aqui? Isso é incoerente. Se você não quer mais, por que você está aqui hoje? Se você não quer mais Deus, por que você está aqui hoje? Se eu não quero mais uma missão, se eu não quero mais essa família, se eu não quero mais esse casamento, se eu não quero mais esse trabalho, por que eu tenho orado por isso? É uma incoerência. Deus, Ele está desafiando Elias, e Deus nos desafia todos os dias com as perguntas. Deus olha para Elias e fala, se tu não quer mais, por que tu andou 40 dias e 40 noites, subiu nesse monte, te envolveu com manto para falar comigo? Era só não ter vindo. Para quem desistiu, isso não faz sentido, concorda comigo que não faz sentido para quem desistiu? Não faz sentido. Mas a pergunta de Deus, ela é provocadora. Na verdade, o que Deus estava fazendo? Deus estava querendo perguntar para Elias se ele estava disposto a manter a última decisão. A última decisão de Elias foi basta, eu não aguento mais. Talvez a tua última decisão foi basta, eu vou acabar com a minha vida. Foi basta, eu vou embora, eu não quero mais, eu desisto. E Deus hoje te trouxe aqui para te perguntar. Acho que é muita prepotência minha dizer que Deus te trouxe aqui para te perguntar. Deus te trouxe nesse tempo para te fazer essa pergunta. Você está disposto a manter essa decisão? Deus olha para Elias e fala, é isso mesmo? É isso mesmo que tu quer? Ou será que você quer reformular a tua decisão? Porque eu acho que Deus estava esperando que Elias falasse para ele assim, Senhor, esquece aquela minha última oração lá. Aborta aquela minha última oração. Eu estava cansado, eu estava frustrado, eu estava desanimado. E normalmente quando nós falamos, quando nós trazemos para fora aquilo que nos angustia, nós mudamos. Mudamos ou não mudamos? Mudamos. E aqui, Elias muda. Porque Deus estava provocando Elias para ver se Elias iria renunciar à última oração deles.
dele. Deus estava provocando Elias para ver se Elias ia renunciar ao basta. Em outras palavras, Deus pergunta para Elias o seguinte: Elias, eu quero saber o seguinte: tu é aquele Elias frustrado, cansado, depressivo, cansado, desanimado, com a fé fragilizada? Ou tu é um novo Elias que está disposto a recomeçar? Porque se tu é um novo Elias disposto a recomeçar, eu estou disposto a te dar um novo começo. Eu quero te dar uma palavra nessa noite. Se você hoje é uma nova pessoa, eu quero te dizer que Deus está prontinho, esperando para te dar um novo começo, para escrever uma nova história, para virar a página, para fazer algo novo acontecer, independente do que aconteceu antes, independente do que você viveu antes, independente da dor que você enfrentou antes. A questão é, eu deixo essa dor ou eu vou continuar carregando essa dor? E aí ele encontra essa resposta em Elias. Por quê? Porque Deus queria saber se Elias estava com o coração derramado. Porque se nós viemos com o nosso coração derramado, pronto para ter um novo começo, para virar a página, Deus nos dá um novo começo. Tem áreas da nossa vida, tem circunstâncias, tem situações, existem momentos que nós precisamos de um novo começo. Não é assim, gente? É assim. Mas as dores das frustrações passadas nos paralisam, e nós nos fechamos, e nós entramos no sono da morte. Em nome de Jesus, Deus te trouxe essa noite no lugar onde tem os anjos de Deus para te acordar, para te dar o alimento, para te dar o pão que é a palavra, para te dar a água que é o Espírito, para fazer você caminhar. Em nome de Jesus, e nesse período, Deus vai virar a página na tua vida, na tua história. Amém? Você pode aplaudir a Deus por isso? Quem está me acompanhando até aqui? Quem conseguiu entender? Eu quero encerrar com vocês. Esse encontro, gente, ele foi tão poderoso na vida de Elias, que o Elias, após o Monte Horebe, não é mais o mesmo. O Elias, após o Monte Horebe, gente, escuta o que eu vou te falar, olha para mim. O profeta Elias não era qualquer pessoa não, tá, gente? O profeta Elias, vamos usar essa expressão, ele já era um cara grande em Deus. Poxa, a oração dele trouxe fogo do céu, ressuscitou gente que morreu, que tinha morrido, ele ressuscitou, cheio do poder de Deus, milagres, maravilhas, a voz profética. Ele já não, tanto que quando Jesus é transfigurado no monte, junto com Pedro, João e Tiago, aparecem duas pessoas, Elias e Moisés, os únicos dois que não morreram, que foram arrebatados. Eles aparecem, para você ver a grandeza de Elias. Elias não era qualquer pessoa, porém, nesse momento, Elias nunca questionou a presença de Deus, mas Elias questionou o que ele estava vivendo, e Elias conseguiu ouvir e entender a pergunta de Deus. Nós conseguimos ouvir as perguntas de Deus, mas nós temos dificuldade de entender elas. O Elias, depois do Monte Horebe, é muito maior do que antes, porque o Elias de antes tinha um discípulo, tinha um seguidor, fez alguns milagres. O Elias de depois foi arrebatado, formou um discípulo com a unção dobrada, ungiu rei, ungiu sacerdote, ungiu profeta, ungiu rei. O Elias, depois do encontro no Monte Horebe, se tornou muito maior. O que eu quero te dizer é que nesses dias, nesse tempo de jejum, nesse tempo de final de ano, de consagração, você vai sair maior do que você entrou. Em nome de Jesus, a sua casa, a sua família, seus planos, seus propósitos, eles vão se tornar maiores, em nome de Jesus. O Elias que entrou era um, o Elias que saiu foi o homem que foi arrebatado numa carruagem de fogo, foi o homem que formou um discípulo que tinha o dobro da sua unção. Agora, eu tenho que aprender a fazer o que Elias fez, renunciar às palavras das crises. Pastor, por que eu não consigo romper? Porque tem palavras que você lançou nos dias da crise que te amarram até hoje. Você tem que renunciar a elas. O que Deus fez com Elias foi segurar Elias ali naquele monte, para que Elias renunciasse às palavras que ele tinha feito na última oração. E é interessante a gente entender isso, porque Deus, Ele traz uma questão terapêutica primeiro,
para que a gente possa se abrir. Ele corrige a nossa visão. E aí Ele nos traz um novo desafio. Deus nos traz uma nova direção. E é interessante. Depois desse ponto, quando Elias levanta, Deus dá uma missão para Elias. Deus fala: tu vai ungir o rei de Israel, tu vai ungir o rei da Síria, e tu vai ungir Eliseu em teu lugar. E Elias se tornou maior do que era antes. Olha para o teu irmão e diga para ele: aprenda a entender as perguntas de Deus. Fala para ele: Deus quer te promover. É fácil entender as perguntas de Deus? Não é fácil. Nem sempre a gente entende. Você lembra de Judas? Quem lembra de Judas que traiu Jesus? Você lembra de Judas? Se Judas tivesse esperado 3 dias, fala comigo, 3 dias, Judas teria sentado na mesa com os apóstolos. Judas teria sido, provavelmente, um dos maiores apóstolos. O que Judas faz? A frustração mata Judas, ele se mata. É interessante que, eu não tenho tempo, já tenho que encerrar, já estourei meu tempo, mas eu queria que você só prestasse atenção nisso, aí eu vou pedir para os levitas subir. Presta atenção nisso, escuta isso. Quando Judas chega no monte Getsemane, onde Jesus e alguns discípulos estão orando, e todo mundo sabe que Judas, né, pelo menos a grande maioria das pessoas sabe que Judas, ele diz para a guarda, né, de Roma: aquele que eu cumprimentar com um beijo, esse é ele. Quando Judas chega e dá um beijo em Jesus, Jesus olha para ele e faz uma pergunta: amigo, o que tu está fazendo aqui? Aquela pergunta choca Judas, porque Jesus chama Judas de amigo quando Judas estava agindo como inimigo. Tem algumas pessoas até, eu concordo com a pessoa que ministrou essa palavra, que ela fala o seguinte, que essa frase foi o gatilho do suicídio de Judas. Porque Judas ficou se remoendo. Jesus fez uma pergunta: meu amigo, o que você está fazendo aqui? Eu gosto quando meus amigos vêm me ver, mas o que tu está fazendo aqui? Judas estava agindo como um inimigo, mas Jesus trata ele como um amigo. A pergunta que Jesus faz para Judas, ela tem 3 pontos: terapêutico, corretiva e desafiadora. Só que Judas não consegue entender aquilo, e Judas sai dali, e quando Judas desce dali, ele pega as 30 moedas de prata que ele tinha vendido Jesus, atira dentro do templo, né, e ele fala: eu toquei em sangue inocente, e ele sai para se enforcar. Se Judas tivesse esperado 3 dias, se Judas não tivesse tomado nenhuma decisão no momento da crise, ele seria um dos apóstolos. Talvez, se Judas, isso é uma coisa que eu penso, se Judas tivesse aguardado 3 dias, talvez nós não teríamos conhecido o apóstolo Paulo. Nós falaríamos de Judas Iscariotes, e não de Paulo. Porque todo mundo sabe que quem mais foi perdoado, mais ama, não é assim? E Judas teria feito muito, mas Judas tomou uma decisão errada, por causa do momento da crise. Eu quero fechar essa palavra te dizendo que toda pergunta que Deus faz para a nossa vida, ela sempre tem 3 sentidos. Terapêutico: primeiro, Deus está te dando a oportunidade para você falar, para você abrir, porque se eu não abro, eu continuo fechado e nem Deus pode entrar. Ah, mas eu não preciso abrir porque eu dou conta sozinho. Não dá não. Eu conheço muita gente forte que tirou a própria vida. Eu conheço muita gente que batalhou a vida toda e que não conseguiu. Por quê? Porque carregou aquilo a vida toda. E Deus está te fazendo uma pergunta. Deus te trouxe hoje, nessa noite, para te fazer essa pergunta: o que tu está fazendo aqui? E as nossas frustrações, as nossas dores, as nossas mágoas, as nossas tristezas, porque foi um ano muito difícil, foi um ano desafiador. Nós não podemos deixar as nossas mágoas, as nossas dores nos parar. Nós precisamos abrir. Mesmo que Deus saiba, Deus sabe, mas eu preciso falar porque a minha alma tem que dizer isso.
E aí quando a minha alma começa a falar, mesmo que seja a minha oração dramática, a minha oração murmuradora, de reclamação, fale. Porque eu estou abrindo o meu coração, e quando eu abro o meu coração, Deus entra, e quando Deus entra, Deus corrige. E aí Deus começa a falar, você está olhando errado, você está vendo errado, não é assim. Não é por aqui, continua, eu não te esqueci, eu não abandonei, vai dar certo, calma, você não fez tudo ainda, tem saída sim, tem solução sim. E aí Ele nos traz um novo desafio. Você está pronto para entrar num novo tempo? Quem está pronto para entrar num novo tempo? Quem quer viver um tempo de colheita na sua vida?